Olá, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a todos vocês e desejar as boas-vindas a todos os alunos da igreja nesse retorno das férias. Hoje é a nossa primeira lição do segundo semestre, no caso nós estamos no terceiro trimestre de 2020. Vamos para a lição de número 18, cujo tema é o pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Antes de nós darmos início, vamos fazer a nossa oração. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à Tua presença, confessamos os nossos erros, os nossos pecados e as nossas falhas, e clamamos, meu Deus, pelo sangue precioso de Jesus na cruz e pedimos que o Senhor nos limpe, que o Senhor prepare o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos aprender de Ti, Pai. Abençoe essa lição, abençoe todos os alunos, todas as pessoas que estão ligadas online conosco, e que o Seu Espírito Santo nos ensine, né? Nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Lição 18, o pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. O objetivo geral é conscientizar de que somente o revestimento da graça divina na força e no poder do Espírito Santo pode nos livrar do pecado. Lembrando a você que a lição em PDF está disponível ali no grupo de WhatsApp da Escola Bíblica Dominical da PIBPAM. Amém? Os objetivos específicos referem-se ao que nós devemos atingir em cada tópico. Mostrar que Davi era o homem segundo o coração de Deus, descrever o ambiente em que Davi pecou e qualificar o adultério e o homicídio de Davi. Amém? Texto base. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Isso está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. E a verdade prática desta lição é: somente o revestimento da graça divina na força e no poder do Espírito Santo pode nos livrar do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. A leitura diária está logo abaixo, de segunda a sábado, o que você deve ler. Vamos partir para a nossa leitura bíblica em classe, cujo texto está em 2 Samuel, capítulo 11, versos de 1 a 18. Aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se banhava, que estava se lavando. E era essa mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é essa Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela e já tinha se purificado de sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi, dizendo: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me a Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava seus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele a iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada?
Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. Hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu para deitar-se na sua cama como os servos do seu senhor. Porém não desceu à sua casa. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponha Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele para que ele seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Então você veja aí que, apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, Davi pecou gravemente. Primeiramente cometendo um adultério com Batseba e depois mandando que o seu marido Urias fosse encaminhado para a frente de guerra para justamente morrer. Não é? Por quê? Porque, sendo Urias um homem fiel, ele não quis descer e se deitar com a sua esposa enquanto os seus irmãos estavam na guerra. Então você veja que Davi pecou gravemente. Por quê? Porque, além de cometer um adultério, ainda teve a malícia no seu coração de mandar aquele homem, né, para a guerra, para que ele morresse, para que ele não ficasse sabendo da realidade daquele adultério. Nós vamos ver que consequências Davi colheu mais para frente com relação a isso. Interagindo entre nós, não há ambiente ou lugar em que estejamos seguros demais para não pecar. Embora salvos em Cristo, ainda convivemos num corpo não redimido, que aguarda a maravilhosa redenção eterna, onde o nosso corpo mortal dá lugar a um corpo glorioso. Enquanto isso não acontece, cá estamos com nossas lutas e tribulações. O ponto central dessa lição nos incentiva a que estejamos revestidos da graça divina e cheios do Espírito Santo para resistir ao convite do pecado que a todo momento nos cerca. Sinta-se, portanto, encorajado a perseverar na fé sob a força e o poder do Espírito Santo. Amém? Então, de fato, todos nós estamos cercados a cada momento da nossa vida com circunstâncias e com situações que podem nos induzir ao pecado. Cabe a nós que conhecemos a palavra de Deus e tudo aquilo que Deus fala a nosso respeito, que nós devemos agir, como nós devemos nos comportar, para que nós venhamos a resistir a essas tentações e essas provações e continuarmos firmes com o Senhor. Amém? Vamos continuar. Segundo o coração de Deus, tópico 1. O homem segundo o coração de Deus. A expressão do homem segundo o seu coração fala de alguém que procura agradar ao Senhor. A Bíblia declara que Davi era esse homem. Davi era o rei que agradava a Deus porque em tudo ele priorizava a sua vontade. Davi sabia esperar, seu coração sentia segundo os sentimentos do Senhor, não se apressava, não agia precipitadamente, não frustrava os planos divinos e nem buscava sua própria vontade, mas agia consciente e moderadamente. O líder, segundo o coração de Deus, tem intimidade com o Pai. O Senhor quer nos dar pastores segundo o seu coração. Amém? Então, assim, quais eram as características que Deus encontrava em Davi que fizesse com que ele fosse um homem segundo o coração de Deus? É colocar todas as coisas de Deus acima de tudo na sua vida. Esse deve ser o perfil de um líder. Esse deve ser o perfil de uma pessoa que serve a Deus. Não é a minha vontade, não é porque eu sou isso, eu sou aquilo outro, não. É porque Deus quer,
Deus está dando a direção, seja feito segundo a vontade de Deus, é assim que nós vamos caminhar, é assim que a igreja vai agir, é assim que nós vamos chegar às portas da Nova Jerusalém. Como? Colocando Deus acima de todas as coisas, a vontade, o desejo do Senhor acima da minha própria. A vontade de Deus está acima da minha própria. Aí sim, eu serei um líder, eu serei um rei, eu serei um político, eu serei um pai de família, eu serei um profissional, segundo o coração de Deus. Amém? 2. Davi era escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Davi era escolhido do Senhor, mas cometeu pecados graves. Não foi um exemplo de perfeição absoluta como líder espiritual e nem como homem público. A grande diferença entre Davi e Saul foi o arrependimento. O Salmo 51 revela a confissão de Davi, sua súplica por perdão e o seu rogo pela renovação espiritual. Ele não escondeu as suas transgressões. Aqui a grande diferença entre Davi e Saul. Saul pecou, mas quando Samuel chegou perto dele, ele jogou a culpa no povo. O povo me trouxe o melhor do despojo para que nós sacrificássemos ao Senhor. Não é? Davi não, Davi abriu o seu coração. Se você ler esse Salmo 51, você vai ver, né, que Davi realmente rasgou o coração diante de Deus e suplicou a Deus que não retirasse dele o seu Santo Espírito. Por quê? Porque Davi sabia que sem o Espírito Santo, ele iria trocar os pés pelas mãos em qualquer hora do seu reinado. Sem o Espírito Santo na nossa vida, dirigindo, né, as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos dentro da obra do Senhor, certamente a carnalidade vai afluir. Certamente aquilo que a minha carne acha ou julga que é o certo ou que é o errado, é que vai acontecer. E a obra de Deus não é uma obra que deve ser dirigida pela carne, não é uma obra que deve ser dirigida pelas coisas naturais. Muito pelo contrário. Às vezes algo que é muito natural para mim, né, que seria o natural, uma decisão normal, né, para o Espírito Santo seria algo diferente. Então, dentro da obra de Deus, e no caso de Davi, reinando sobre o povo de Deus, né, ele tem sim que buscar, e nós também devemos buscar, a direção do Espírito Santo sempre. Vamos tomar uma decisão? Ore antes, abra um santo jejum, busque ao Senhor em oração, busque nas madrugadas, peça a orientação do Espírito de Deus diante de qualquer decisão que tiver que tomar. E assim, nós vamos tomar a direção certa e a decisão certa de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa. Amém? Logo abaixo você tem os subsídios para os estudos e vamos passar para o tópico 2. Se você notar, irmãos, hoje eu estou compilando um pouco e a partir de agora nós vamos procurar fazer dessa maneira, porque os vídeos estavam ficando muito longos, não é? E nós vamos compilar. Mas por isso eu deixo para você a lição em PDF no grupo da Escola Bíblica Dominical para que você leia com calma, compare com a Bíblia Sagrada, medite, faça suas orações e o Senhor vai realmente te ministrar. 2. O ambiente em que Davi pecou, criando um ambiente propício ao pecado. O texto inicia dizendo que Davi não partiu para a guerra quando deveria ter ido. A indolência do rei era o primeiro passo que lhe preparava para a queda, pois, quanto mais tempo desocupado, mais chance de ser tentado. Davi não pecou apenas por ter visto Batseba, mas porque o seu olhar foi pecaminoso. Ele não procedeu como Jó, que fez concerto com seus olhos para não pecar. No lugar de andar ocioso pelo palácio, deveria ter fugido da aparência do mal. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é. Jesus foi tentado, mas não cedeu à tentação. Ele repreendeu o diabo com as Escrituras. A tentação pode vir tanto de fora quanto de dentro de nós. Tanto do mundo, né? E do diabo, quanto de dentro de nós mesmo, da nossa própria concepção. Então, ser tentado, o fato de você estar sendo tentado por alguma coisa, estar sendo atraído por alguma coisa, isso propriamente dito, isso não é um pecado, tá? Você pode ver as coisas, você pode se sentir atraído por alguma coisa, mas tem que parar por aí. Se você der vazão àquilo,
conforme Davi deu vazão àquilo, não é? Você vai acabar tropeçando e caindo. Se você der vazão ao convite da carne, você vai acabar tropeçando e caindo. Então, é necessário que nós estejamos vigilantes. É necessário que nós estejamos sempre vigilantes para que nós não venhamos a tropeçar e não venhamos a fazer a vontade do inimigo. Amém? Os meios que contribuem para a prática do pecado. Em geral, quando uma pessoa começa a desejar o pecado, ela se aprofunda, ou ela aprofunda esse desejo, fecha-se para as coisas de Deus, levando o Espírito Santo a retirar-se dela. Assim foi com Davi. Ele indaga sobre a mulher que se banhava e, por meio dos seus poderes reais, ele ordenou que a buscassem. Mandou buscá-la, mesmo sabendo que se tratava de uma senhora casada, e nada mais podia detê-lo no caminho do pecado, mesmo a informação de que Batseba era mulher de um dos seus oficiais mais fiéis. Você vê. Então, quando a pessoa começa a desejar aquilo que o pecado, né, ou melhor, aquilo que a tentação está mostrando, isso aí, dentre essa fase e o pecado propriamente dito, existe uma linha muito tênue, que se nós não tivermos a força do Espírito Santo, nós vamos atravessar essa linha e aí nós pecamos contra o Senhor. Então, é necessário, é mister que o cristão esteja sempre em oração, sempre em situação de oração diante do Senhor, sempre se consagrando, sempre buscando a Deus, lendo as Escrituras Sagradas, buscando congregar. Por quê? É disso que provém a nossa força. É da presença do Espírito Santo de Deus. Se nós não tivermos a comunhão com o Pai, se nós não tivermos a comunhão com o Espírito Santo, nós vamos sucumbir a essas tentações. Ao passo que, se nós estivermos estudando a palavra de Deus, nós teremos a ferramenta com a qual nós poderemos enfrentar os dardos inflamados do maligno. Amém? Glória a Deus. Síntese do tópico 2. Davi criou um ambiente propício ao pecado e deu vazão aos meios que contribuem para a sua prática. Então ele deu vazão. O pecado não aconteceu simplesmente, ele permitiu, ele desejou. É justamente isso que nós temos que buscar evitar. 3. O adultério e homicídio de Davi. Pecado gera pecado. No Salmo 42:7 é dito que um abismo chama o outro abismo. A prática do pecado gera mais pecado. Ao tomar ciência de que Batseba estava grávida, Davi engendra um plano. Para esconder a gravidez adulterina de Batseba, Davi força Urias a deitar-se com sua esposa a fim de lhe atribuir o filho ali gerado. Ele fez isso por 2 vezes, porém sem sucesso. Em outra tentativa, ele se dispõe a embriagá-lo, mas mesmo assim Urias não foi para sua casa. O oficial se revela um soldado fiel, honrado, leal, contrastando com as atitudes do próprio Davi. Por fim, Davi revela a sua face mais cruel. Escreve uma carta e ordena que Urias seja entregue a Joabe. Na carta, o rei ordena ao general que coloque o valente soldado num fronte temerário, imprudente e belicamente infrutífero. Uma das faces do pecado é a dissimulação, que leva-nos a situações inimagináveis. Atentemos, pois, para que o apóstolo disse: o salário do pecado é a morte. Você veja que realmente essa foi uma das faces mais cruéis desse pecado de Davi. Não conseguindo persuadir a Urias a ir ter com a sua esposa, para que ele assumisse que aquele filho que Batseba estava esperando era dele, Urias, e não de outra pessoa, não é? Como ele não conseguiu persuadir a Urias a ir ter com a sua esposa, mandou colocá-lo no fronte de batalha para que ele fosse assassinado. Terrível. O homicídio de Davi. O pecado de Davi tomando grandes proporções, o rei entrega Urias nas mãos de Joabe, que por seu turno coloca na frente de uma peleja suicida. Esse ato não matou apenas Urias, mas também outros soldados. Ao ser informado da morte do seu fiel oficial, Davi se manifestou de modo brando, impassível e calculista, afirmando que tais coisas ocorrem na guerra. A espada ora devora por um lado e ora do outro, 2 Samuel 11:25. Você vê, o Salmo realmente
né? Assim como toda a palavra de Deus, ele nos revela algo tremendo. Um abismo chama o outro abismo. Se hoje, de repente, eu abro a guarda e digo, não, mas fazer só essa coisa aqui, isso aí não é um pecado tão grave assim e tal, e você vai dar vazão àquilo. Pronto. Aquilo vai chamando outra coisa. E você vai se envolvendo, vai se deixando enredar. Daqui a pouco você está tão distanciado de Deus que você já não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes você vai a um culto ou assiste um culto pela TV, pela internet, o Senhor está tentando falar alguma coisa com você, mas o seu distanciamento de Deus é tão grande que você não consegue abrir os seus ouvidos. Então, um abismo chama o outro abismo, um pecado chama o outro pecado. É necessário que nós tenhamos um posicionamento diante disso. Quando o convite vier e ele vem, nós temos que ter um posicionamento de não, de resistência, e dizer, eu sou filho de Deus. Vem aquele pensamento impuro, a pessoa, ao invés de bloquear aquilo e resistir, não, ela dá vazão. Um abismo vai chamando o outro abismo. Daqui a pouco você está envolvido e para sair dali é uma coisa séria, é uma luta. 4. A tentativa de Davi para evitar suspeitas do pecado. Em seu atoleiro de pecado, depois de 7 dias de luto, imediatamente Davi tomou Betseba como esposa. Ele pensava afastar quaisquer suspeitas de um relacionamento extraconjugal. É importante dizer que Betseba teve grande participação no pecado de Davi. Ela não se resguardou, mostrou-se pecaminosamente. Era ambiciosa, cheia de planos. E isso pode ser comprovado pelo texto em 1 Reis, capítulo 1, dos versículos de 11 a 31. Tudo poderia ter passado despercebido perante o povo e logo esquecido. Mas o autor sagrado contraria dizendo, porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Amém? Deus é onisciente, ele sabe de tudo. Os que pecam às ocultas, pensando que ele não vê, enganam-se. As Escrituras declaram que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Queridos, ser tentado e cair na tentação e pecar é uma coisa. Pior ainda é você tentar encobrir isso aos olhos de Deus. Como fez Saul. Saul pecou. Pecou e quando foi indagado por Samuel, negou o seu próprio pecado, jogando a culpa em cima de outras pessoas. Nesse aspecto, Davi se saiu muito bem. Por quê? Porque ele pecou, ele cometeu atos gravíssimos, porém, quando foi chamado a atenção, e você vai continuar lendo aí depois essa parte do livro de 1 Samuel, foi chamada a atenção pelo profeta Natã, não é? Davi, ele caiu em si e viu aquilo que ele tinha feito, a gravidade dos seus atos. E imediatamente ele se pôs a procurar a Deus, em arrependimento, em quebrantamento, clamando ao Senhor para que ele não retirasse dele próprio o seu Santo Espírito. Então, é fundamental que nós venhamos a trazer essas mensagens para a nossa vida pessoal. Ser tentado, muitas das vezes você é tentado. Cair em tentação, às vezes você cai em tentação, mas para que você encontre o perdão de Deus, para que você, clamando pelo sangue de Jesus, você tenha ali, não é, a purificação espiritual, é necessário que haja o arrependimento. Sem o arrependimento sincero, você não vai conseguir restaurar o seu relacionamento com Deus. Sem um arrependimento sincero, você não vai conseguir ter novamente uma comunicação aberta com o Pai. Então, é necessário que nós venhamos a nos arrepender e a clamar diante de Deus por misericórdia. Errou, tropeçou, pecou, arrependa-se, confesse o seu pecado, clame pelo sangue de Jesus, receba de Deus o seu pecado, o seu perdão,
e continue a sua vida. E importante, perdoe-se a si próprio. Perdoe-se a si próprio. A partir do momento que Deus te dá o perdão, não há mais motivo para você andar cabisbaixo, não há mais motivo para você andar se culpando, se maldizendo. Por quê? Pecar, qualquer um de nós pode pecar, mas glória a Deus pelo sangue precioso de Jesus, que nos purifica e que nos limpa de todo pecado. Amém? Agora, negar o pecado é pior. Por quê? Porque você vai incorrer no mesmo erro de Saul. Tenta encobrir um pecado achando que aquilo vai ficar por isso mesmo e as consequências virão. Ao passo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está disponível para aquele que realmente se arrepende e clama a Deus. Amém? Glória a Deus. Concluindo, o registro do pecado de Davi revela a perfeita justiça de Deus e de sua palavra. As Escrituras mostram que a prática do pecado é sempre desastrosa. Portanto, evitemos a ociosidade, desenvolvamos os dons úteis à obra de Deus, confessemos o nosso pecado, pois quem o oculta torna-o mais grave ainda, e se for esse o seu caso, procure o seu pastor, peça-lhe ajuda, pois quem confessa a sua transgressão e a deixa, alcançará misericórdia. Amém? Glória a Deus. Só mais um detalhezinho com essa questão da ociosidade. Já a minha avó, ou as pessoas mais antigas, costumavam dizer que a mente vazia é a oficina do diabo. Querido, não fique com a mente parada. Se você é um cristão, procure fazer alguma coisa dentro da obra de Deus. Sabe, seja voluntário, ofereça-se a fazer a obra do Senhor, não fique parado. Não fique, simplesmente vendo as coisas acontecerem sem participar delas. Existem inúmeras coisas que você pode fazer dentro da obra de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho habilidade. Apenas se apresente diante de Deus, porque Ele vai te habilitar. Amém? Você pode conversar com uma pessoa, você pode ministrar a vida de uma pessoa, participar de um grupo de intercessão, orar por alguém, você pode ajudar na manutenção do templo, você pode ajudar, talvez na mídia da igreja, se você tem conhecimento a respeito disso. Você pode ser um levita, um instrumentista. A igreja precisa da participação de todos. A própria palavra de Deus diz, não é, que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Portanto, se apresente. Porque quando nós estamos ociosos, principalmente do ponto de vista espiritual, as tentações vêm com maior ênfase. E para resisti-las, às vezes, é pior. Quando você está envolvido com a obra de Deus, o diabo não chega perto de você. Amém? Aleluia. Logo aí para baixo você vai ter aquele joguinho de perguntas e respostas para que você leia, reflita e estude na sua casa. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração final. Eu louvo a Deus, irmãos, por esse retorno da nossa escola bíblica dominical. Amém? Vamos orar e agradecer. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa aula, Senhor, e nós te pedimos que pelo teu Espírito Santo, meu Pai, o Senhor nos conceda a direção em todas as coisas que nós devemos fazer, em todas as decisões que nós devemos tomar. Que nós tenhamos sempre, meu Deus, a direção do Senhor e a força do Senhor para que nós possamos resistir no dia mau. Nós te louvamos e te agradecemos pelo sangue precioso de Jesus, que nos purifica de todo o pecado e de todo o erro, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, olha, vamos continuar as nossas orações, não é? Com relação ao término aí dessa loucura toda pela qual o mundo tem passado. Nós já estamos em vistas do nosso retorno gradativo aos cultos presenciais. Nossa escola bíblica dominical vai continuar por um tempo ainda só online, não é? E assim que Deus der o sinal verde, aí nós podemos voltar presencialmente. Por hora, vamos continuar online, vamos continuar estudando as nossas lições, que tem sido uma grande bênção na nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Erga suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai
e as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa sejam agora e para sempre sobre a sua vida e sobre a tua casa. Eu te abençoo e te envio para que você viva uma semana de bênção, de milagre, de alegria, debaixo da proteção do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja te guardando do dia mau. Fique em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém. Amém? Domingo que vem nós temos nova aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá.